Primeiro, quem foi John Wesley? Nem todos sabem, né, irmãos? Quem sabe quem foi John Wesley, irmãos? A verdade é que, para você entender a raiz do metodismo, você tem que entender onde ele nasceu e qual período ele nasceu. E não tem como a gente tirar, a gente desvencilhar a raiz do metodismo da vida de John Wesley. Ou seja, John Wesley nasceu em 1703. Diga para o seu irmão aí para ele gravar, diga, em 1703 ele nasceu. Pertinho da virada do século XVII para o século XVIII. Ou seja, faz tempo. E John Wesley morreu em 1791. Teve até uma longa vida, não é? Mas, ou seja, todo o pensamento wesleyano foi dado, foi desenvolvido no século XVIII, de 1700 e, vamos botar assim, 1703, não que ele nasceu, né? Vou botar a partir de 1720, por aí, até 1791, onde Deus levou John Wesley aos céus. Assim eu creio em nome de Jesus, amém, irmãos? Ou seja, a missão metodista, ela começa de uma forma que deveria ser até muito atual nos dias de hoje. Porque a missão metodista, o propósito metodista, os pensamentos metodistas começaram na universidade. Quantos sabiam disso? Misericórdia, Jesus. Vamos estudar mais, hein? Não tem nada a ver, não. Tá. Para mim que estava apontando no telão, não tem um telão, que ele sabia. Amém. Daqui a pouco, pode ser depois? Deixa eu só dizer uma coisa. Tá bom, não deixa de esquecer, não. Então começa a missão nas universidades. Nas universidades, diga-se comigo, Wesley. Diga Wesley, Carlos e Whitefield. O Whitefield, na verdade, significa Campos Brancos. Traduzindo, o nome de Whitefield seria os Campos Brancos, né? Quando Wesley, Carlos e Whitefield começam a orar dentro da universidade, um propósito dentro da universidade. Ou seja, se há, meu irmão, uma raiz missionária dentro das universidades, se chama metodismo. Não sei se você sabe, mas a Igreja Metodista tem a maior universidade de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista, em São Paulo. Quantos aqui já foram lá na Unesp, em São Bernardo do Campo? Levante a mão, alguns aqui. É onde eu me formei. Onde, irmãos? Existe, a meu ver e ao ver de muitas pessoas, a melhor faculdade de teologia da América Latina. Se chama FATEL, que se encontra na Universidade Metodista de São Paulo, onde eu me formei, onde eu fui representante episcopal por muitos anos lá na Universidade Metodista. Não somente lá, quantos já foram no Bennett? Levante a mão. Não é? No Bennett, no Flamengo. Olha, nós temos ou melhor, vamos corrigir, tínhamos uma grande faculdade lá. Quantos já foram em Piracicaba, na Universidade de Piracicaba? Quem foi? Só Ludmila, eu mesmo nunca fui. É uma imensa universidade também em Piracicaba e por aí vai. Porque nós temos essa raiz evangelística no meio dos estudantes. Então a Igreja Metodista por muitos anos se dedicou ao ensino universitário, não somente ao universitário, mas também ao ensino do segundo grau, do primeiro grau e por aí vai. Nós temos também em São Bernardo do Campo uma escola para mais de 2.000 alunos. Quantos sabiam dessas informações?
Meu Deus do céu, ninguém sabia, Jesus. Então você tem uma noção, não é? Um pouquinho da nossa raiz. Por isso, a Igreja Metodista, no decorrer da história, investiu tanto nas universidades, não é? Por muito tempo, tínhamos um cunho mais evangelístico. Por um tempo, infelizmente, a igreja se perdeu, não é, nesse cunho evangelístico. E por causa de algumas influências teológicas, poderíamos ter evangelizado muito mais nas universidades do que nós evangelizamos. Mas como nós temos esperança, eu creio que o Espírito Santo tem revertido isso em nome de Jesus, amém? Então nós temos uma tradição, e essa tradição é viva até hoje, de uma missão entre os estudantes universitários, tá bom? Vamos lá. A missão metodista, ela tem alguns alicerces. Diga-se comigo: fé, diga bem forte, fé, tradição, experiência e criação. Toda missão metodista traz esses 4 lados que a gente chama. Quem fez a classe de recebimento de novos membros de batismo já sabe que eu falei várias vezes sobre isso. Traz o quadrilátero wesleyano, que traz justamente essas 4 ênfases da missão, que é a fé, a tradição, a experiência e a criação, na qual a Bíblia é o alicerce desses 4 pilares, amém? Então, para você gravar, diga assim: fé, tradição, experiência e criação. Ou seja, toda missão metodista trabalha a questão da fé. Nós cremos, meu irmão, pode parecer algo lógico para você, mas para deixar bem claro, né, esse alicerce, nós cremos que somente através da fé o ser humano é salvo. Quem crê nisso, dê glória a Deus, aleluia. Esse é o grande alicerce da nossa missão. Através da fé, as pessoas são salvas, e através da tradição, elas são consolidadas. Que tradição é essa? Não é tradicionalismo, amém? Não é tradicionalismo. Por muito tempo a gente entendeu tradição com tradicionalismo. Tradicionalismo é quando nós deixamos a tradição nos engessar e a gente deixa de viver o novo de Deus. Tradicionalismo era quando a gente dizia que não poderia ter uma bateria, porque bateria era instrumento do mundo. Tradicionalismo é quando a gente dizia que guitarra era só para os roqueiros satânicos. Isso não é tradição, amém? Isso é tradicionalismo. A tradição não. A tradição traz aqueles princípios que são passados de geração em geração. Então a nossa fé, ela também é consolidada naquilo que os pais da igreja ensinaram, naquilo que o Wesley ensinou, naquilo que os bispos ensinaram, naquilo que os pastores que já morreram ensinaram. Então nós metodistas, irmãos, na nossa missão, nós não esquecemos daqueles que já se passaram. E nós cremos que nós tivemos grandes pais na fé, na história do metodismo. Como nós aqui nessa igreja tivemos pais de fé nessa igreja. Quantos reconhecem isso aí? Amém? Homens que já passaram, que estão em outros lugares, homens que já morreram, não é? Então a tradição é algo importante. E o terceiro é a experiência. Em 1736, preste atenção aqui, em 1736, John Wesley decide ir até a Geórgia. Ou seja, o Wesley era um grande pregador já no meio anglicano. Por quê? John Wesley era membro da igreja anglicana. Em 1736 ele recebe um convite para pregar na Geórgia. Então a história conta que ele pega um barco e vai em direção aos Estados Unidos.
O Wesley nasceu na Inglaterra, né, irmãos? O Wesley não era americano. Muita gente que acha. Então o Wesley pega o barco, no barco encontra os moravos, e justamente nessa viagem para Geórgia, John Wesley tem a experiência do coração aquecido. Quantos já ouviram da experiência do coração aquecido? Levante a mão assim. Ufa, melhorou. No qual a gente comemora dia 24 de maio. Ontem foi o culto do distrito, celebrando o coração aquecido. Então, justamente entre 1736 a 1738, o Wesley teve a experiência numa rua chamada Aldersgate. Ele tem a experiência do coração aquecido. Resumindo, John Wesley foi tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tocou, aqueceu o coração de John Wesley, e ali ele teve uma experiência com Deus. E depois da experiência de Wesley, o Wesley coloca como alicerce da sua fé a importância da experiência com Deus. Eu estou tentando dizer que a missão metodista não é uma missão de somente palavras, não é uma missão doutrinária meramente, mas é uma missão de experiência. Eu creio, meu irmão, que você, como metodista, você precisa ter uma experiência face a face com Deus. Amém? Se tiver alguém do seu lado, pergunta assim para ele: você já teve uma experiência forte com Deus? Pergunta aí. Se não, meu irmão, se não, meu irmão, é complicado. Como você vai falar de uma experiência se você não viveu? Então é o que John Wesley viveu, Começando lá, voltando um pouquinho. John Wesley indo à universidade com Carlos e Whitfield. Eles estavam na universidade e eles determinaram alguns métodos no qual eles buscavam a presença de Deus. Um é que eles se comprometeram em comungar toda semana. Comungar nada mais é do que ter comunhão e compartilhar o pão e o vinho. Eles ceavam juntos toda semana. Eles tinham esse voto entre eles. Outra coisa, eles tinham um voto que eles deveriam estudar a Bíblia 3 horas por dia. Quem topa aí, hein, irmão? 3 horas por dia estudando a Bíblia. Tinham também o voto de orar todos os dias. Ou seja, eles começaram a buscar a presença de Deus, mas ainda não tinham a experiência. Um outro voto que eles fizeram ali na universidade foi visitar os enfermos e os encarcerados. Então a missão metodista, desde a raiz, olha só, ela tem tudo a ver com visitar os enfermos e visitar os encarcerados. Isso começa, meu irmão, lá na raiz. Eu estou falando de algo que começou nos Estados Unidos, porque o metodismo como igreja, ela se fundou depois de 91 nos Estados Unidos, depois foi fundamentado na Inglaterra. Você tem uma noção. Desde o princípio do pensamento wesleyano, havia ali a raiz de visitar os enfermos e visitar os encarcerados. Se tiver aí alguém do seu lado, diga assim: visitar os encarcerados é missão metodista. Diga para ele. Visitar, agora completa, diga assim: visitar os enfermos também é missão. Diga para ele. Amém? Então, dentro do correio, eu tenho 2 vídeos para passar aí. Ou seja, se há uma raiz na nossa missão, é justamente essa experiência com Deus e essa experiência com o próximo. Primeiro,
O Wesley não teve a experiência do coração aquecido no alto de um monte sozinho. John Wesley teve uma experiência numa casa, junto com outras pessoas. E isso, meu irmão, me lembra também o dia de Pentecostes, onde todos estavam em uma mesma casa. A nossa missão, a missão metodista, está extremamente ligada à casa e não ao templo. Você sabia disso? Toda a visão, hoje a gente ouve falar sobre a visão celular, não é? As igrejas em célula, as igrejas com grupos pequenos, todas elas se fundamentam no movimento metodista do século XVIII. Porque a estratégia de John Wesley, porque em 1948, o Wesley é proibido de pregar nos templos. Ele e os seus auxiliares, eles são proibidos de pregar no templo. Então a história conta que John Wesley começou a pregar no cemitério, John Wesley começou a pregar nas praças, John Wesley começou a pregar nas ruas. E uma das estratégias de John Wesley foi fundamentar as bands. Diga assim comigo, bands. Diga bands. Isso não é banda não, amém? O que eram as bands? Nada mais do que grupos pequenos de estudo bíblico. E John Wesley começou lá no século XVIII, olha só, irmão, muito tempo atrás, começa o que a gente chama hoje de célula, que a gente chama de grupos pequenos e por aí vai. Começa a reunir os fiéis em casa. Se há uma característica na missão metodista, é que ela tem uma raiz nas nossas casas. É o que a gente está tentando puxar, né, irmãos, esse ano com todas as nossas forças, o ano de cuidar de alguém, amém? Por isso que a gente tem falado dos grupos de cuidado, e temos já tido experiência de salvação no grupo de cuidado, porque a nossa raiz, irmãos, não tem como a gente fugir disso, amém? É fazer da nossa casa um lugar de missão. Diga assim comigo, a minha casa, diga bem forte, como metodista, a minha casa é lugar de missão. Amém? Ou seja, nada impediu John Wesley de pregar. Aqui, graças a Deus, a gente não vive mais isso, glória a Deus. Mas por muitos anos a igreja, os membros da igreja achavam que o único lugar de pregar era o púlpito. A verdade é, meu irmão, que todos nós precisamos ser missionários. Talvez, meu irmão, você não seja um missionário transcultural, não é como nós temos os nossos, mas um missionário local, todos nós precisamos ser. Essa responsabilidade não é um chamado específico, você está ouvindo? A verdade é que não há um chamado específico para ser missionário. Há um chamado específico para ser um missionário transcultural, um missionário integral. Mas a verdade é que o chamado missionário é para todos nós. Então vira para o Senhor e diga assim: você é um missionário. Você missionário nada mais é do que aquele que vive a missão de Deus. Eu não posso deixar de ler Mateus 28:19, que diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É por isso que missionário não é um dos ministérios, porque missionários somos todos nós. Entretanto, cada um tem um chamado específico. Pode ser, meu irmão, que Deus te chamou para ser um missionário mantenedor. Quantos aqui aceitariam se tornar ricos para sustentar missionários? Levanta a mão assim. Falando sério, irmão.
Se Deus perceber no teu coração a disponibilidade de arrancar o que é seu para investir em missões, eu creio em um Deus que enriquece. Eu creio em pessoas que recebem uma graça específica para enriquecer, mas não é para enriquecer só para viver bem, não, é para se tornar mantenedores de missionários. Hoje, irmãos, com 3 mil reais, você sustenta uma família missionária. 3 mil reais. Imagina se Deus te enriquece e você consegue 15 mil reais por mês para investir em missões. Quantas famílias você manda? 5 famílias. Você vai ganhar da Centenário. Olha só. E vai ter mais sustentando que a própria Centenário. Ou seja, quem sabe Deus tem esse chamado para você? Talvez, meu irmão, teu chamado é da intercessão. Você vai orar, você vai ouvir o céu. Mas cuidado, meu irmão, para não usar esse chamado ou desse princípio para correr também da tua responsabilidade, amém? Nós estamos em um mês de oferta missionária. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Pastor, fui chamado só para orar. Não, o negócio de ofertar para os missionários é igual o senhor falou aí, é só para quem é chamado. Não, meu irmão. Todos nós somos chamados para investir em missões. Alguns, lógico, poderão sustentar integralmente missionários, mas todos nós podemos semear a missão. Então não fuja da sua responsabilidade, amém? E o último alicerce, eu falei da fé, da tradição, da experiência, e nós vamos falar da criação. A nossa missão metodista é uma missão que envolve a ecologia, envolve o cuidado com a criação. Então, os nossos missionários, nós que acreditamos nesse quadrilátero, onde nós vamos, onde o Evangelho alcança, nós também os alcançamos com o Evangelho que cuida da criação. Então, nós, como metodistas, nós temos o cuidado com aquilo que Deus criou. Amém? Então nós, metodistas, temos na nossa raiz uma luta contra o fim do meio ambiente. Ludmila já tem isso na alma dela, estava reclamando. Eu vou brigar com esse condomínio, estou cortando nossas árvores e tudo, né? No âmago metodista, o cuidado com o meio ambiente. Então nós, metodistas, não cortamos árvore à toa, amém, irmão? Amém, irmão? Nós, metodistas, temos na nossa raiz o cuidado com a ecologia. Isso é maneiro, amém? Isso é muito forte. E a fé, a tradição, a experiência e a criação, alicerçados na palavra de Deus. Meu irmão, se há algo na nossa missão que a gente se alegra em poder dizer com todas as forças a nossa missão é alicerçada na palavra de Deus. Nossa missão, mesmo que falamos de Wesley, mesmo que reconhecemos a sua importância, a nossa missão não é alicerçada em um nome. Quando nós vamos os 4 cantos da terra, e a igreja metodista assim faz, nós não vamos levando John Wesley, nós vamos levando a palavra, nós vamos levando Jesus. Amém? O metodismo é uma das maiores denominações do mundo. Nós temos, meu irmão, 2 países que são praticamente unanimidade. Um é Tonga e o outro esqueci o nome. Tentei lembrar, estou falando, tentando lembrar, não lembrei. E são totalmente impactados pelo metodismo. A África do Sul, não sei se você sabe, mas o Mandela era metodista. Quando o Mandela morreu, o bispo Paulo Locke foi chamado para fazer o sepultamento do Mandela na África do Sul, só que ele não pôde, estava enfermo, o bispo Paulo Locke.
Nos Estados Unidos, até, se eu não me engano, na década de 80, era a maior denominação dos Estados Unidos, onde ainda hoje é uma das maiores denominações dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós somos uma grande igreja. Entre as igrejas históricas, né, estão a Batista, Presbiteriana, Metodista e Congregacional. São essas 4 igrejas históricas. Tá bom? Onde ficam as igrejas pentecostais? Ficam entre as igrejas pentecostais, mas essas são as 4 históricas. Nós somos maiores que a Congregacional. É a Batista e a Presbiteriana, quase a mesma coisa, vamos botar assim. Daí nós somos a 3ª maior igreja evangélica histórica do Brasil. Nós estamos com em torno de quase 400, acredito eu, quase 400 mil membros no nosso país. E o Rio de Janeiro, o nosso Rio aqui, é a maior região metodista do Brasil, amém? Eu sei, irmãos, em outros domingos eu vou pegar firme. Você acha interessante entender um pouco mais sobre o metodismo, amém? Glória a Deus. Então, nos outros domingos eu vou trazer outras palavras que possam nos direcionar acerca da nossa denominação, amém? E eu quero passar rapidamente o vídeo, está prontinho aí. Antes, né? O senhor Mozart perguntou sobre quem são os metodistas wesleyanos, né? Não faz muito parte daqui da nossa história, eles não vão falar com que acho que é legal, tá bom? Os metodistas wesleyanos foi o seguinte: na década de 60 houve a pentecostalização, amém? De um grupo dentro da igreja metodista. E na década de 60 a igreja ainda tinha princípios extremamente tradicionalistas, amém? Então, na década de 60, não me lembro, foi 64 o momento mais terrível, e havia toda aquela guerra com a ditadura militar, a Unesp foi fechada, a igreja vivia um tempo conturbado. Ali houve uma divisão entre os pentecostalizados e os tradicionalistas. Então, na década de 60 houve esse grande racha onde um grupo saiu, no qual eu conheço muitos, que alguns até voltaram, outros continuam, saíram e fundaram a igreja metodista wesleyana. Qual eram as maiores diferenças? A igreja wesleyana, ela nasceu com uma raiz muito pentecostal. Pentecostal não no sentido da experiência somente, mas no sentido dos usos e costumes. Grande parte da igreja metodista wesleyana passou a adotar que não poderia usar calça comprida, não é? A questão houve por um tempo uma negação ao ministério pastoral feminino, não é? E várias outras diferenças que tinham mais a ver com usos e costumes. Então, na década de 60, forma-se a igreja wesleyana e cria-se também a sua estrutura episcopal. Para quem não sabe, a igreja metodista é uma estrutura episcopal. Episcopal é porque há bispos, amém? Quando se forma toda uma estrutura episcopal, a igreja começa a andar sozinha. No decorrer das década de 70 e 80, a igreja metodista do Brasil e a igreja metodista wesleyana ainda mantinham uma distância muito grande, principalmente na questão doutrinária e também teológica, tá bom? Quando chega a partir da década de 80, o avivamento, até mesmo através do bispo Paulo Locke, através do bispo Carlos Alberto e por aí vai, a igreja metodista do Brasil passa por um momento de avivamento. E no decorrer da década de 80, da década de 90, a igreja wesleyana também passa por um momento de retrocesso em questão de usos e costumes. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque a partir da década de 90, final da mesma década, a igreja metodista do Brasil e a igreja metodista wesleyana, elas quase que se encontram na sua compreensão. Se você for hoje conversar com um wesleyano,
você vai perceber que os pensamentos são muito parecidos. Quantos aqui já ouviram o pastor Simar Coelho? O pastor Simar Coelho é um grande pregador wesleyano, metodista wesleyano. Hoje eu acho que não está mais no metodista wesleyano, se não me engano. Mas por muitos anos foi o principal nome da metodista wesleyana. Quem já ouviu ele pregar sabe que ele se assemelha muito a nós metodistas, né? O discurso, a forma como prega e por aí vai. Aí você me pergunta, pastor, então por que não voltamos a ser metodistas? Aí nós entramos numa questão de duas estruturas já formadas. Nós temos duas estruturas episcopais formadas. Então hoje, como andam a metodista e a metodista do Brasil? Andam de mão dadas. Nós temos encontros wesleyanos, amém? Eu mesmo já tive o prazer de ir lá em Portugal no encontro da Igreja Metodista Wesleyana. Os bispos se encontram, existem encontros teológicos wesleyanos, onde a Igreja Metodista do Brasil está junto com a Metodista Wesleyana, e por aí vai, amém, irmãos? Então, hoje, a única coisa que nos difere mais mesmo é questão de estrutura. Nós temos duas estruturas parecidas, embora distintas, amém? Amém, glória a Deus, deu para esclarecer. Qualquer dúvida me pergunte aqui pessoalmente, que eu vou ter o prazer de responder para você, tá bom? Agora eu quero que você assista esse videozinho aí. Olá, queridos e queridas, tudo bem? Aqui é o Bispo Mano e estou me dirigindo a vocês da 7ª região agora, em virtude da campanha missionária nacional, da oferta missionária nacional que está chegando. Os nossos irmãos do Norte e Nordeste têm muitos desafios missionários e contam com o nosso apoio financeiro também para poder realizá-los. Nós sabemos que nessa época difícil, nós somos desafiados e desafiadas a contribuir. Nem sempre é fácil, mas o nosso amor à missão e o nosso amor às vidas nos motiva. Nós vemos na palavra, em Coríntios, que a igreja da Macedônia, em época de grande tribulação, se dispôs a contribuir. Nós esperamos que conosco não seja diferente. Então se prepare, se organize, comece a reservar já a sua oferta e no mês de maio vamos contribuir com abundância para que os nossos irmãos e irmãs do Nordeste e Norte sejam supridos, sejam apoiados pela nossa oferta. Então aí, mês de maio, oferta missionária nacional, conta com seu carinho. Como nós já temos dito, nós apoiamos orando, enviando e contribuindo. Não deixe de contribuir. Deus abençoe. Nesse próximo vídeo você vai entender um pouquinho da missão que tem acontecido. Pode colocar, cara, do que vai acontecer com as nossas ofertas missionárias. Olá, meus irmãos e irmãs. Vocês já sabem que maio é o mês da campanha nacional da oferta missionária. São milhares de metodistas que fazem suas doações para projetos específicos da Rema e da Remini. Nesse ano, estabelecemos como expectativa nacional o valor de R$840 mil. Veja como a sua oferta foi importante em anos anteriores. Na região missionária do Nordeste, a sua oferta foi para um dos campos missionários que buscam autonomia, formado pelos estados do Ceará, Maranhão e Alagoas. Na Rema, a verba foi dividida entre os estados do Pará, nas igrejas em Cametá, Paragominas, Salinópolis e Parauapebas, e Rondônia para a Igreja Metodista em Machadinho do Oeste e o Centro Teológico Pastoral, além de contribuirmos com a população ribeirinha, que é atendida pelo Barco Hospital. Com o fundo emergencial, ainda oferecemos ajuda às vítimas da tragédia em Brumadinho. Demos apoio ao missionário Ailton Machado, que atua em Moçambique, e podemos contribuir com as vítimas do ciclone Idaí, que atingiu Moçambique em março deste ano. Te convidamos a participar e a se envolver dessa campanha nacional. É muito importante a sua participação para o avanço da missão nas regiões Norte e Nordeste do país.
Eu estou aqui para falar da nossa oferta missionária e eu conto com você para nos ajudar no processo missionário e de autonomia na região missionária do Nordeste. Esse ano a oferta lá destinada, aprovada pela Corean e por SDs, é Morada dos Pássaros, uma congregação que nós temos em Vitória da Conquista. Ela não tem poucos anos, tem mais ou menos uns 5 anos de existência, já começou como um ponto missionário, já é uma congregação e queremos comprar o terreno para a construção do templo. Nos ajude aí. E vá lá conhecer também, tenho certeza que você vai gostar. E a outra igreja que será beneficiada é a nossa congregação em Rio do Fogo, é uma colônia de pescadores à beira-mar, Rio Grande do Norte, e que nós queremos ali comprar a casa pastoral. Já temos o nosso templo, mas nós pagamos aluguel de casa pastoral. E esse dinheiro que é pago para casa pastoral, nós podemos muito bem usar em compra de revista de escola dominical, compra do nosso cenáculo, voz missionária e várias outras opções missionárias que a gente tem. Inclusive capacitação de rapazes e moças, de crianças, para algum ministério da igreja. Então eu convido você para nos visitar, você vai gostar, vai ser uma pessoa muito bem recebida e colaborar conosco. Invista, vale a pena. Esse ano, sua doação irá para o Pará em 5 igrejas nas cidades de Ananindeua, Cametá, Paragominas, Parauapebas e Salinópolis. Sua contribuição também vai para a Igreja Metodista em Machadinho do Oeste e Cruzeiro do Sul, além de continuarmos cuidando dos nossos irmãos ribeirinhos através do Barco Hospital Missionário na Amazônia. Nós da região missionária da Amazônia temos visto o crescimento da igreja através da vida de cada pessoa que tem nos abençoado. Temos vários projetos missionários que serão contemplados esse ano pela oferta missionária. Sua contribuição tem nos ajudado a consolidar a missão da Igreja Metodista na região missionária da Amazônia. Compartilhe essas informações com a sua sala de escola dominical, sociedade local, com toda a sua comunidade. No site da Oferta Missionária, você encontra diversos materiais de apoio, como apresentações, vídeos e uma liturgia para o Dia da Oferta. Faça parte dessa missão. No dia 19 de maio, lembre-se que o seu investimento missionário fará toda a diferença para muitas vidas na Remini e na Rema. O povo metodista da Rema conta com a sua doação. Dia 19 de maio é a grande oportunidade que você tem de ser uma pessoa abençoadora da missão. Colabore conosco, invista na nossa oferta missionária. Nós contamos com você. Para que você, no decorrer desse mês, não vai ser só hoje, no decorrer do mês, nós temos um alvo pessoal, um alvo de R$9.000 para enviarmos para a missão. Amém? Você visitante que está nos visitando hoje, fique em paz, é uma palavra para a igreja, tá bom? Mas para nós vermos que o Senhor coloca no seu coração uma oferta especial nesse mês. Nessa manhã, toda oferta que vier nessa manhã já vai ser contabilizada para a nossa oferta missionária, tá bom?